Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui, porque os palmeirenses estão com a fralda cheia aí pro Flamengo, né? Eles não podem ver o Flamengo que eles já se borram todos. Vamos dar uma olhada aqui, porque esse comentário sobre os reforços do Flamengo, sobre o Jorginho, sobre sair do Gerson e comentário também sobre o Super Mundial, o elenco do Flamengo. Vamos ver aqui, confere aí. Facincani, o André Facincani e Karina, vocês acham que os europeus estão indo para esse Super Mundial com aquela baita gana de vencer? Porque sempre fica aquele, sabe que os, porque assim, já tem aquela, né, aquele comentário que no Mundial de Clubes os caras entram lá, vamos jogar mais uma partidinha, não vejo a hora de ir embora. Vocês acham que, por exemplo, o PSG, que acabou de ganhar a Champions, vai entrar com aquela puta de uma gana para jogar o seu contra o Atlético de Madrid, contra o Botafogo? Vocês acham que vão? Em fim de temporada? Porque a minha esperança é essa, vou dizer para vocês, a minha esperança é esses caras não estarem nem aí para nada, estão pensando em férias, até porque se eles saírem fora antes, eles vão ter um período de férias maior. Existe essa... Posso sonhar com isso, Facincani, que esses clubes aí vão entrar? Eu sei que mesmo ele entrando meia boca já é o suficiente para ganhar de todos os brasileiros. Mas será que eles podem entrar meio frouxo e, sei lá, o Palmeiras naquele dia das aberrações, naquele dia do imponderável, a gente pode chegar nas quartas, no dia do imponderável, eu posso acender umas velas aqui, sabe? O dia do imponderável, o dia que o Samu vai tropeçar nas pernas do Porto, vai perder 3 gols, será que dá para torcer pro imponderável de novo, Facincani? Não, dá, assim, o lado físico nosso vai estar em auge ou perto do auge e eles, obviamente, no esgotamento físico, né? É o único copo cheio que a gente pode analisar em relação a esse Mundial de Clubes, pelo menos para mim, tá? Agora, por exemplo, se passa em primeiro do Atlético de Madrid, Julián Álvares jogando muito, o próprio o Griezmann também, que é um grande jogador, enfim, o time é ótimo, entendeu? Só que o problema é que nas quartas de final, aí você pega o Bayern de Munique ou o Flamengo. O problema do Flamengo não é o Flamengo, o problema é que a gente faz o Flamengo virar o que vira. Exatamente. Que toda vez é o fraldão, é o jogo do fraldão. E o Bayern de Munique, olha, eu juro por Deus, eu acho que hoje, no momento que está o Palmeiras, é mais fácil o Palmeiras ganhar do Bayern de Munique e ganhar do Flamengo pela questão psicológica. Juro por Deus, cara. Mas é o problema do técnico, né? Me desculpa, Facincani. O problema nosso é o técnico. O técnico se borra com o Flamengo e se borra com o São Paulo. São dois clubes que ele se mela. Então, assim, o problema é do nosso técnico. Que ele nunca. O Facincani, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, foi uma das piores partidas que eu vi do Flamengo contra o Palmeiras. O Palmeiras perdeu a chance de abrir 7 pontos do campeonato. Pela covardia da escalação. Pela covardia. Especulando o jogo com desfalques, né, André? Falou, o Pedro não estava bem, estava contra os desfalques. Eu vou especular o jogo e vou ver o que vai acontecer. E deixou a bola com o Palmeiras. O Palmeiras pegou a bola e guardou a bola e foi embora. Mas, porra, não é possível, né? Como é que você começa com o Mike um jogo desse quilate? Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Cara, eu quero até aproveitar aqui e colocar um pouquinho das minhas expectativas, tá? Eu vou muito ao encontro aí do que o pessoal comentou. Porque assim, eu acredito que realmente o Palmeiras e o Flamengo, eles têm grupos mais equilibrados. O Botafogo está com um grupo muito difícil, principalmente com a rápida ascensão do PSG. E eu não acho que esses times, essas equipes no Mundial de Clubes, eles vão entrar assim, sabe? Meio com preguiça de jogar igual o Lugol estava falando. Não acho. Eu acho que o Real Madrid entra com uma fome de título absurdo. Até porque teve a saída do Ancelotti, a chegada do Xabi. Então, trabalho novo, meu amigo. O cara tá afim de mostrar serviço. O PSG, por sua vez, é o atual campeão da Champions. Eles querem continuar mostrando por que eles foram vitoriosos na Champions. E além disso, você tem outras equipes, como o próprio Bayern de Munique, que é uma baita de uma equipe, Atlético de Madrid, etc, e etc. Então eu acho que os clubes europeus eles não vão entrar para brincar. Até porque esse é o primeiro torneio nesse formato. Aí você fala assim, Neto, mas ninguém sabe o que vai ser desse torneio daqui para frente. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Se ele vai ser extinto logo após acontecer. Ninguém sabe. E eles também não. Então pode ser aquele torneio, cara, que sei lá, que daqui 30 anos seja um super torneio tradicional. A gente não sabe como que vai ser, o quão vai vender. Não sabemos, nós não sabemos. Se vai ser um sucesso, se não vai ser um sucesso. Então, pelo sim e pelo não, eu não acho que as equipes europeias chegam
meio com aquela preguiça de jogar. Esses caras, eles não vão vir para brincadeira. Até porque cada um tem o seu motivo ali dentro, né? E a missão nossa, ela não é fácil. E sobre a questão que o Facincani brincou, né? Pô, é preferível pegar o Bayern, é mais fácil o Palmeiras vencer do Bayern de Munique do que do Flamengo. Eu acho que se você buscar o retrospecto do Abel contra o Flamengo, ele é um retrospecto desfavorável. Ele só foi favorável em uma ocasião só, que foi na Libertadores de 2021. Eu acho apenas naquele jogo que foi favorável. Teve a Supercopa também, né? Teve a Supercopa, mas a Supercopa é mais um torneio festivo. Obviamente tem a sua importância, tem seu significado, mas assim, não é algo que fala assim, meu Deus do céu, vencemos uma Supercopa de vocês. Não é algo que tem essa relevância, esse peso maior. Mas depois disso, realmente o Palmeiras, todas as vezes que jogou contra o Flamengo, ou tomou revés, ou acabou empatando. O Palmeiras não teve grandes atuações contra a equipe do Flamengo. E ela é uma equipe que no chaveamento ali pode vir a colidir ali contra o Palmeiras. Só que isso depende de uma série de fatores e uma série de resultados, e inclusive tanto de Palmeiras e Flamengo superar adversários muito difíceis, como por exemplo Flamengo superar um Bayern de Munique, Palmeiras superar um PSG. Dependendo a disposição dos jogos, a classificação na fase de grupos, se vamos se classificar na fase de grupos, tem tudo isso. Então essa é um pouquinho... Falando aqui do Super Mundial agora na parte do Flamengo, o Flamengo vai enfrentar o Chelsea, e o Chelsea tem um jogador conhecido aí dos brasileiros, né? Que é o Enzo Fernandes, né? Que ficou fazendo aquelas gracinhas pro Léo Ortiz. Lembra lá no último jogo do Brasil? Que o Léo Ortiz que estava falando alguma coisa, ele foi imitar o Léo Ortiz, fazendo gracinha. Chamou o Léo Ortiz do que de tontito. E agora ele pelo Chelsea vai enfrentar o Flamengo. E aí ele, que bobo, não tem nada. Ele exaltou o Flamengo, né? Ele disse que o Flamengo é gigante, o Flamengo é enorme. Nas palavras deles, ó, o Super Mundial é uma competição muito importante, principalmente por ser global. O mundo vai estar assistindo e tentaremos dar o melhor que pudermos. Está quase no final da temporada para nós, então vamos buscar um último esforço e dar tudo de nós para conquistar o título, que será um feito enorme para o clube, tá? O Flamengo é um clube enorme e é conhecido no mundo todo. A atmosfera da partida será imbatível, porque os brasileiros são muito apaixonados, assim como nós argentinos. Espero que o estádio esteja barulhento, para que todos aproveitem e que o futebol seja vencedor. Só que a galera tá pegando no pé dele, justamente por causa dessa brincadeira que ele fez, da provocação maldosa, na minha opinião, que ele fez no jogo lá contra o Léo Ortiz, porque eles estavam ganhando, né, por cima da carne seca, e aí ficou fazendo graça, né, mas é foda, o problema é que ele tá no Chelsea agora, né, então vamos torcer para que o Flamengo vença esse time do Chelsea aí, e aí dá uns petelecos nele também, né, dá uns petelecos lá, Léo Ortiz, chega nele e dá uns petelecos, larga a mão de ser tonto, né? Ganhou uma vez o Brasil aí fazendo gracinha, tomar banho, rapaz, historicamente o Brasil é muito mais vencedor do que a Argentina. Muito mais vencedor. Então, cala a boca aí, Enzo Fernandes. Entra no humildezinho, que senão vai tomar peteleco. E, cara, o Carlinhos está no Vitória da Bahia. O Vitória está querendo devolver pro Flamengo. E aí surgiu uma proposta do Remo. Né? Quem está no Remo é o Marcos Braz, né? Todo mundo já sabe. Então, só que ele não quis, né? O Carlinhos não quis. Ele quer continuar no Vitória, mesmo não indo bem, não tá jogando, tá no banco de reserva. Tá com pouca chance lá, porque não tá se desempenhando bem. Mesmo assim, ele quer se manter. E de repente ele entende que ele se mantendo no Vitória, na Série A, ele pode arrumar um outro contrato, um outro time aí que seja da Série A, tá? E de acordo com o Vene Casagrande, uma possível solução para o interesse do Vitória em devolver Carlinhos foi o desejo do Remo, que tem como dirigente o Marcos Braz, né? E tá querendo contar com o atleta. O Marcos Braz foi apresentado aí na última semana como um homem forte lá do Remo, que faz parte lá da Série B do Brasileirão, tá? Todavia,
o jogador Carlinhos não quer atuar na segunda divisão e deseja seguir em Salvador. Portanto, o fim desta novela segue indefinido. Vale lembrar que no momento a comissão técnica do Felipe Luiz tem Pedro e Juninho como centroavantes. Também utiliza o Bruno Henrique na posição, ou seja, não conta com Carlinhos para a temporada, e eu acho nem para temporada, nem para outra, nem para nenhuma. Essa aqui é a verdade, né? Vamos ser sinceros aqui. Então, Carlinhos tem que tratar de arrumar um time logo aí, né? Já está valorizado, porque estava no Flamengo, está no Vitória, agora com certeza deve estar com um salário bom, muito melhor do que ganhava lá, naquele, até esqueci o time que ele jogava lá, né, muito melhor, com certeza. Então, tem que aproveitar esse patamar aí. De repente pode ir para um time de Série B também e ganhar bem, mas Série B paga bem, não paga mal. Quem pensa que Série B paga bem, mal, tá bem enganado, hein? É só uma vez eu vi uma entrevista com o Lisca doido. O Lisca doido falou isso, que os caras da Série B ganham bem pra caramba. Não é tão ruim assim como a galera pensa. Já na Série C, Série D, tudo bem, mas na Série B já é um bom nível aí. Os caras tem aí 200 mil, 150 conto, 250 mil, imagina? Tá bom pra caramba. Quem que ganha 200 conto por mês? Ninguém, velho. A gente mesmo assim, ganha quanto? Meu Deus, mas nem perto, mas pequenininho ali perto de 200 conto. Mas é isso, né? Então o Carlinhos não quer ir pro Remo. Vamos ver o que vai acontecer. E o técnico da o Carlo Ancelotti, falou bem dos jogadores do Flamengo, né? Pois é, inclusive o Wesley e o Léo Ortiz, né? Que nunca atuaram na Europa. Mesmo assim, o Ancelotti diz não ter dúvida que eles, os dois, né, podem sim brilhar fora do Brasil. No momento, né, o lateral direito Wesley vem sendo cotado para ir embora, né? Inclusive tem várias propostas aí e pode ter uma transferência histórica no Flamengo, né? Aí o Ancelotti falou assim, ó, o atleta é atleta, o futebol é global, não há muita diferença no Brasileirão para os campeonatos europeus. Os jogadores se adaptam muito bem, não temos problema nesse sentido. O jogador brasileiro está pronto para atuar, né? Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Danilo, Alexandro estão muito bem preparados para jogar sem problemas, né, em todas as competições do mundo. Isso foi palavra do Ancelotti, ou seja, Flamengo aí nível europeu, hein? O técnico da seleção brasileira, que, eu vou falar a verdade, eu acho que não tem nada de puxar saco nisso daí, ele deve ter sido muito sincero. E aí, cara, a notícia que todo mundo está falando, que é a questão da transferência do Gerson, o Ancelotti revela que o Gerson conversou com ele, perguntou para ele sobre como ficaria a situação dele na seleção brasileira se ele fosse para o Zenit. E o Ancelotti diz que não tem problema, vai passar a acompanhar o futebol lá daquele país envolvido naquele conflito lá, né, que a gente não é bom falar aqui o nome do país, que o YouTube dá uma segurada. Então o Ancelotti diz que vai acompanhar a liga lá também, que tem bastante jogador brasileiro lá, né? Então que ele vai olhar e vai olhar todas as ligas do mundo, onde tiver jogador brasileiro atuando, ele vai olhar para ver como é que tá e selecionar. Ele falou, inclusive, antes de ele vir para o Brasil, que ele iria até para Série B, Série C, Série D, ele quer ver mesmo, ele quer conhecer tudo. Ele falou que às vezes pode ter um jogador perdido lá que ninguém enxerga porque tá lá na Série D ou na Série C, e às vezes o cara é bom de bola e fica, né, como tá naquele cenário lá, naquele ambiente lá, o cara não se destaca, né? Ninguém vê, né? O cara tá jogando pra caramba, mas ninguém dá bola, né? Porque tá lá embaixo. Então vamos ver se vai dar certo essa observação, se vamos ter surpresa aí no futuro. Agora talvez não, né? Mas mais pra frente, aí, se ele continuar na seleção, quem sabe. Mas o fato de o Gerson ter conversado com ele, realmente, é certeza que o Gerson vai querer ir embora mesmo. Tá pensando em ir embora do Flamengo para jogar lá no Zenit, né? E aí saiu uma informação aqui que o pai do Gerson tá colocando pressão na diretoria aí, no Flamengo, para poder o Gerson sair antes do Super Mundial, né? O pai do Gerson dá ultimato no Flamengo e pode afastar o jogador do Mundial. O empresário e pai do jogador está pressionando aí o Flamengo para a venda do volante, para que a venda do volante seja concluída antes do Super Mundial de Clubes. Segundo o perfil Bastidores do Fla, a família do jogador acredita que ele não terá condições emocionais de atuar
pelo rubro-negro enquanto a negociação estiver em aberto. A postura cria um impasse, já que o clube russo planeja pagar a multa de 25 milhões de reais. Pois é, 25 milhões de euros, né? 25 milhões de euros. Gerson, que é capitão do Flamengo, e o Zenit garantiu o Flamengo pagará a multa rescisória integral. E é o que o Flamengo pede, né? O Flamengo pede o pagamento integral. Se não tiver o pagamento integral, o jogador não sai. Simples assim. Simples. E eu vou ser sincero pra você. Agora que vá, porque a animosidade já tá criada, né? Esse clima ruim já tá criado entre Flamengo e a boa parte da torcida, tá? Boa parte da torcida já nem quer mais. Coloca aí nos comentários a sua opinião. Tamo junto e até o próximo vídeo.